Eu acho que o estoicismo ele vem muito nos ensinar a viver através das adversidades, né? Eu acho que não só através das adversidades, mas crescer com a adversidade, né? Eu acho que é uma filosofia muito de resiliência, né? De ensinar como encarar a vida, né? Eu acho que uma vida que é inerentemente de sofrimento, ou pelo menos todas as tradições filosóficas antigas e religiosas ainda mantêm isso, né? Inclusive, uma das grandes verdades, das 4 verdades budistas é essa: a vida é sofrimento, né? Ou você vê isso ao longo também da tradição judaica cristã, né? A vida é inerentemente sofrimento. O que você faz com esse sofrimento é que é outra coisa, né? Uma frase que eu gostava muito, mas que agora eu sei que é de inspiração estoica, que é: não importa o que fizeram do homem, mas sim o que ele faz do que fizeram dele. E basicamente é uma variação disso que Epíteto falou, né? Não importa os eventos, mas seu julgamento e opinião sobre aqueles eventos, do que está acontecendo, né? Acho tem implicações práticas muito importantes isso daí, para falar a verdade, né? Eu acho é muito genial isso, né? E ver o cara aplicando isso, né? Porque Sêneca também, que foi outro grande expoente filósofo, era o homem mais rico da época, né? Esse era estilo Bill Gates mesmo, de tão rico, né? Mas ele também, aquela época era uma tragédia realmente, né? A vida era complicadíssima na época. Ele mesmo foi exilado 2 vezes, né? Depois foi morto pelo cara, o Nero, lá, que ele foi tutor e professor e tudo, né? Então, existem tragédias em todos os lugares. Mas algo que é legal de ver o Marco Aurélio escrevendo é ele falando sobre posses materiais e sobre fama, né? Porque não existia ninguém mais famoso que o Marco Aurélio. O cara ele é o imperador do mundo civilizado. Todo mundo conhecia ele, né? Seria igual, sei lá, quem que seria hoje? Alguém que todo mundo conhece, basicamente, né? E ele falava desprezando e muito a fama, né? É muito. E é uma coisa que é buscada constantemente hoje em dia, como se fama fosse algo importante a se possuir. E ele despreza isso completamente, né? Ou ele fala que de que vale você ser conhecido pelas outras pessoas, sendo que todas vão morrer. Ele medita constantemente sobre a morte, né? Por acaso é importante as pessoas que eram famosas anteriormente, todas já foram esquecidas, né? Todas já foram esquecidas, né? E ele vai contra algo que era da época, que era o importante era ser lembrado na eternidade, nas gerações futuras. E ele falou que não, nem isso é importante. Tudo que importa é o presente. O passado é só memória e o futuro é só antecipação, ansiedades que não existem, né? Precisa viver no presente. Isso é fantástico. O Sêneca, ele é um dos caras assim que a gente tem que mais se espelhar, porque ele foi um dos melhores e mais conhecidos escritores históricos, um dos que mais tem publicações, né? A gente tinha, se não me engano, foi Crísipo, que foi o que mais escreveu, mas também se perderam quase todas as suas publicações, né? Sobraram em poucas. Mas o Sêneca é muito interessante, porque o Sêneca, nas cartas dele para Lucílio, ele fala assim, cara, a gente tem que tentar ser estoico, a gente tem que tentar. Por quê? Sêneca fez muita cagada, né? Ele estava lá com o Nero, que era um psicopata alucinado, mas ele tinha medo, ele não podia sair, ele não deixava de ganhar dinheiro, mas ele deixou muito claro que ele tinha um desapego material, e de fato isso ele tinha desapego material, mas ele foi acusado também de adultério, que é uma das coisas que no estoicismo, uma das coisas assim abomináveis, né? Então, assim, ele era um cara que ele falava que tipo, a gente tem que tentar ser estoico, Lucila, a gente tem que fazer as coisas acontecer. E isso é o interessante, é você realmente aplicar as coisas e ver quando errou, tentar trazer de volta para se alinhar, né? Não é simplesmente você ser aquele cara bitolado ali, não sei o que, vou acordar 4 horas da manhã, estudar o dia inteiro. Não é essa a questão. A questão é de você pegar alguns dos aprendizados e tentar aplicar no seu dia a dia naquelas coisas que mais estão te prejudicando. Muitas vezes a gente vai encontrar isso, né, na maioria das vezes, na verdade, em questão de disciplina, né, e questão de controle de desejos. Esse é o ponto principal. Se eu fosse falar para vocês, para a galera que está assistindo, para focar em alguma coisa do Marco Aurélio, foca nesse primeiro livro, que ele fala bastante disso. E isso é muito, muito foda.
Outro ponto que você falou da morte, isso também é uma coisa muito interessante, a gente meditar sobre a morte, né? Porque a gente não para pensar nisso. Quer dizer, você para e pensa, pô, quantas pessoas já perderam tantas outras pessoas na vida, quantas pessoas já tiveram X parentes, familiares, amigos que morreram, e às vezes você não tem ninguém tão próximo assim, e você não medita nisso, você não para e pensa, porque por mais cruel que pareça isso ser, uma das coisas que a gente vai ter a certeza que vai acontecer. Ou seja, nós primeiro ou outra pessoa. E essa meditação, não é ficar condenando a pessoa, né? A pessoa vai morrer. Não, não é nesse sentido. Mas é entender que quando alguém morre, na verdade, essa pessoa ela não morre para a gente, porque ela vai ficar na nossa memória para o resto da vida. Quem morreu, para ela, fomos nós, porque a gente foi apagado da memória dela. Né? Então, ter esse conhecimento, trabalhar essa questão é muito difícil de você trazer para a realidade, assim, e eu acho que dos exercícios históricos é o mais difícil de todos. Um deles, eu não lembro quem que fala agora, eu acho que pode ter sido até o Epiteto que fala que você é apenas um cadáver com uma alma. E é de fato, né? Você é um corpo, um cadáver andando com uma alma. É isso basicamente que nós somos. O que isso quer dizer? Você não pode desprezar a sua alma, quem você é. Você tem que cuidar dessa alma, cuidar desse ser. Porque o restante, às vezes você está sendo julgado, às vezes você está... Mas, cara, foca nisso, né? Você é um cadáver com uma alma. Cuida dessa alma, cuida desse conhecimento. Uma alma bem cuidada, obviamente, vai cuidar do corpo também, né? Não estou falando para você desprezar teu corpo, mas nesse sentido de, às vezes, não dar tanta atenção para as coisas fúteis, para as coisas que não vão fazer sentido e que são determinadas pelas opiniões dos outros. Então, hoje você abre, né, você fica tão focado em questão de estética e tudo mais, a gente nunca sabe o que está sendo feito, a gente nunca sabe o que de fato é, o que as pessoas querem mostrar. Nas redes sociais, hoje, é tudo palco, a gente não vê bastidores, a gente não vê o que está acontecendo. E ter esse conhecimento é muito importante. Ter esse conhecimento é tão importante para tanto você ter essa reflexão, né? E também entender que é uma outra pessoa que está do outro lado. Né? Fazer essa ponderação que a gente comentou. Não é porque, às vezes, você vai ver o palco de uma pessoa que você pode sentir no direito de ir lá ofender ela, achando que aquilo está constrangendo de determinada forma. Tá? Isso é muito massa, assim.